Eu quero falar um pouquinho aqui sobre o Salmo 1, que ele disse sobre a felicidade do justo e o castigo dos ímpios. E ele diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Eu gosto muito desse versículo. Desses versículos aqui, um desses que eu marco muito, que eu gosto muito, ele diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Na verdade, esse versículo que diz aqui, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não podemos andar sob o conselho das pessoas que só fazem o mal, que gostam de falar da vida dos outros, ou que gostam de desfazer das pessoas. Nós precisamos sempre incentivar as pessoas e não entristecer o coração delas. Então, na presença de Deus, nós temos que ter um coração puro, um coração que ama a Deus sobre todas as coisas, ter um olhar abençoado com Deus, um olhar que serve a Deus, que busque a Deus e que olhe para as pessoas com um coração bom. Mas para isso nós temos que ter Jesus Cristo no coração, porque é Ele que transforma nossas vidas, é Ele que muda o nosso sentimento. No passado, eu não era tão boazinha, eu era uma pessoa brava, nervosa, mas não tinha Jesus no meu coração, eu não tinha. Mas num certo dia eu me converti. Um certo dia eu aceitei Jesus Cristo como Salvador da minha alma. Mas eu nunca ia para a igreja ficar firme. Eu ia algumas vezes e depois parava. E isso era prejudicial para mim. Não conseguia alcançar direito as bênçãos. Mas eu tinha um grupo de irmãs que era maravilhoso. Eles sempre me visitavam, me falavam do amor de Deus, me ensinavam o que eu deveria fazer. E com certeza absoluta, o Espírito Santo de Deus é que estava me incentivando, é que estava me dando a sabedoria e eu estava obedecendo. É muito importante isso, obedecer a palavra. Se você ouvir e não pôr em prática e não obedecer, não adianta nada. É uma perca de tempo. Mas quando a gente conhece a palavra de Deus, é tão bom, mas tão bom, que a gente passa a ser igual está esse versículo número 3 aqui do Salmo 1. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você já imaginou? Olhar para uma árvore plantada à beira de um rio e as suas raízes pegando lá na água, sugando aquela água para o seu caule e para as suas folhas, e ali dando o seu fruto na estação própria, porque a terra é regada por aquela água. E hoje quem é a nossa água? É o Senhor Jesus Cristo, a água que leva para a vida eterna. Essa água é que nos conduz à vida eterna, a obediência à palavra de Deus. E tem muitos detalhes. E um dos detalhes muito importantes é obedecer os ensinamentos, os conselhos das pessoas que já estão acostumadas na igreja. É dessa forma, porque se não for dessa forma, você pode saber muita coisa, mas se não obedece não vale nada, não adianta nada. Mas se você obedece, aí é diferente. Eu agradeço muito a vocês por estar me ouvindo e eu espero que vocês estejam entendendo e que o Espírito Santo de Deus esclareça em seu coração, na sua mente, tudo o que eu estou falando aqui. Porque se fosse para eu mesma falar, eu não teria nada, mas tudo que eu falo é inspirado pelo Espírito Santo de Deus e é pelo tempo que eu já sirvo ao Senhor Jesus, eu obedeço a tua palavra. E porque se eu não obedecer, não adianta nada eu abrir a boca para ficar falando aqui. Mas aquele que dá atenção à palavra de Deus é bem sucedido, porque nós precisamos da salvação da nossa alma. Todos
precisam da salvação. Enquanto nós estamos aqui com vida, tem esperança. Você pode estar desesperado, você pode estar sem dinheiro, você pode estar doente, mas você precisa ter esperança, confiança em Deus, como se Ele fosse o seu alicerce. Ele precisa ser o seu refúgio, ser a sua fortaleza, ser o seu socorro na hora da angústia, na hora da precisão. E tudo que você pedir a Deus, em nome de Jesus, Ele vai te atender. O Espírito Santo vai estar ali com você, dando o esclarecimento de tudo que você precisa. Porque sem Ele nada podemos fazer. Temos a nossa vida material, mas temos que cuidar muito da nossa vida espiritual. Porque um dia nós vamos partir desta vida para a eternidade. E nesse dia nós temos que ter o nosso lugar preparado, que o Senhor Jesus Cristo tem preparado para nós. E então esse é o conselho que eu te dou nesse dia, para que você possa aceitar Ele como Salvador da tua alma. E eu gostaria muito de fazer uma oração em seu favor, para que Deus possa continuar te abençoando. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir uma bênção especial em favor das pessoas que estão ouvindo, que o Senhor possa dar esclarecimento da Tua palavra para cada um e despertar o interesse, Senhor. Abençoar aquelas pessoas que estão distanciadas da Tua casa e que o Senhor acende a chama do Espírito Santo para que essas pessoas voltem para a casa do Senhor enquanto há tempo, volta a reconciliar com a igreja do Senhor, ter comunhão plena, para que você tenha o direito da salvação. Não existe outro caminho. É só esse o caminho de Jesus Cristo. Ele é caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E por essa razão eu peço a Deus que abençoe a cada um de vocês, para que vocês possam alcançar um objetivo, ter confiança no que faz, a confiança naquilo que você está aceitando, que você está aceitando Jesus Cristo como Salvador da tua alma. Eu quero nesse momento te abençoar na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.